É nessas horas que a gente sente aquele orgulho danado de ser torcedor do São Paulo. Porque o que aconteceu hoje no CT da Barra Funda foi mais do que um simples treino. Foi um símbolo. Foi um momento que mistura esperança, renascimento, tradição e futuro. Lucas Moura e Ferreirinha, dois nomes que a gente quer ver em campo quanto antes, voltaram a treinar. E não foi um treino qualquer. Foi ao lado dos meninos da base. Da nossa base. Da nossa raiz. Da onde saem os talentos que carregam essa camisa com alma. Ver o Lucas de novo em campo, mesmo que só no treino, é como ver o retorno de um filho pródigo. O cara sente o clube. Ama o clube. Ele não tá aqui de passagem, não. Ele tá aqui porque é São Paulo. Porque nasceu pro São Paulo. E ele voltar aos poucos, se recuperar com cuidado, mostra o quanto ele quer estar pronto. O quanto ele tá focado. O quanto ele sabe da importância que tem. Lucas está tratando de um estiramento no joelho. Não é pouca coisa. Qualquer outro jogador talvez já tivesse até desistido, se poupado. Mas ele não. Ele tá ali, treinando, evoluindo, puxando os moleques, dando exemplo. Isso é liderança. Isso é identificação. Isso é o tipo de coisa que a gente não vê em qualquer clube. E do outro lado, Ferreirinha, que chegou como aposta, como reforço importante, e infelizmente acabou sendo vítima de uma daquelas lesões traiçoeiras, de face a plantar. Mas ele não se escondeu. Não abaixou a cabeça. Tá ali, firme. Trabalhando em silêncio. Voltando devagar. E nesse treino de hoje ele mostrou que tá cada vez mais perto. A presença dos dois ao lado dos garotos da base é algo simbólico demais. Porque ali a gente tem o presente e o futuro. Ali a gente tem o exemplo e a promessa. Lucas e Ferreirinha inspirando, orientando, mostrando como se faz. E os meninos absorvendo tudo. Olhando com admiração. Sonhando em um dia ser como eles. E o São Paulo sempre foi isso. Sempre foi esse celeiro de craques. Sempre foi esse time que forma dentro de casa. Que acredita nos seus. Que dá espaço para a base. E ver isso acontecendo de novo, com esse tipo de integração, dá um alívio. Dá uma esperança de que a gente está voltando a fazer as coisas do jeito certo. O treino foi em 2 sessões. Manhã e tarde. Nada de corpo mole. Nada de folga. Foi intensidade. Foi seriedade. Foi dedicação. Porque os dois sabem que o time precisa deles. Que a torcida espera por eles. Que esse mês de julho pode ser decisivo. E que o jogo contra o Flamengo, no dia 12, é o alvo. Ter o Lucas em campo contra o Flamengo, no Maracanã, é mais do que reforço. É inspiração. É liderança. É cara de decisão. É a experiência que esse time tanto precisa. E Ferreirinha pode ser aquele escape, aquela velocidade, aquele drible que destrava defesas. A gente precisa disso. E a comissão técnica tá fazendo a parte dela. Cuidando dos dois. Tratando com calma, com critério. Sem pressa. Porque não adianta colocar antes da hora e correr o risco de perder por mais tempo. O planejamento tá sendo bem feito. E esse treino de hoje mostrou que eles estão próximos. Muito próximos. O que a gente viu hoje foi o retrato de um São Paulo que quer voltar a ser protagonista. Que quer ser grande de novo. Que tá olhando para dentro, pros seus talentos, pros seus pilares. E tá reconstruindo a sua identidade. É bonito ver o Lucas orientando os meninos. Corrigindo o posicionamento. Falando no ouvido. Mostrando o caminho. Isso é um patrimônio que o clube tem que valorizar. Não é só um jogador. É um líder. É um símbolo. E Ferreirinha, que nem é cria da casa, já tá se sentindo parte disso tudo. Já tá enturmado. Já virou mais um no bando. E isso conta muito. Porque quando o grupo tá fechado, quando tá unido, as coisas fluem melhor. Esses treinos com a base não são por acaso. Eles são parte de um plano maior. De uma integração que o São Paulo precisa manter. Porque a base tem que se sentir parte do elenco principal. Tem que conviver. Tem que aprender. Tem que respirar o ambiente do profissional. E com nomes como Lucas e Ferreirinha ao lado, esse aprendizado vira ouro. Vira bagagem. Vira escola. Isso é fundamental. A torcida, claro, tá ansiosa. Quer ver os dois em campo logo. Quer ver Lucas fazendo aquele lançamento preciso. Quer ver Ferreirinha arrancando pela ponta. Mas tem que ter calma. Porque eles estão no caminho certo. O mais importante é que eles estão treinando. Estão evoluindo.
Tão respondendo bem. E esse tipo de notícia anima. Dá moral. Dá gás para a torcida continuar acreditando. O jogo contra o Flamengo vai ser pedreira. Vai ser daqueles que exigem tudo. Técnica, físico, mental. E ter 2 reforços desse nível de volta é tudo que a gente precisa. O São Paulo não pode mais perder tempo. Cada ponto é importante. Cada jogo é uma final. E o retorno de Lucas e Ferreirinha pode ser o ponto de virada da nossa campanha. Eles não voltaram sozinhos. Voltaram em conjunto. Com a base. Com o futuro. Com a esperança. Isso é muito simbólico. Isso mostra o caminho. E quando a gente vê esse tipo de cena, vê que o clube está vivo. Que está se reerguendo. Que está fazendo as coisas com seriedade. É claro que ainda tem muito a corrigir. Muito a melhorar. Mas esse tipo de notícia dá um alento. Mostra que existe um norte. Que existe uma direção. O São Paulo precisa voltar a confiar em si mesmo. Precisa voltar a confiar nos seus. E Lucas e Ferreirinha representam isso. Se tudo correr bem, eles estarão à disposição na próxima semana. E aí, meu amigo, muda tudo. Muda o esquema. Muda a postura. Muda a confiança. Porque jogador que resolve, que muda jogo, é raro. E a gente tem 2 prestes a voltar. O CT da Barra Funda hoje foi palco de um treino, mas também de um manifesto. Um manifesto de esperança. De reconstrução. De identidade tricolor. E a torcida precisa abraçar isso. Precisa apoiar. Precisa estar junto. Porque o momento exige união. Exige força. Lucas Moura voltando. Ferreirinha voltando. Molecada da base treinando com eles. Isso não é pouca coisa. Isso é um recado. O recado de que o São Paulo tá voltando. Tá se reencontrando. Tá recuperando sua alma. E quando a alma volta, meu amigo, ninguém segura. Vamos com tudo. Porque o São Paulo merece. A torcida merece. E esses caras estão mostrando que vão honrar essa camisa até o fim. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Prepare-se, torcedor tricolor, porque o que Romário disse vai mexer com o coração de qualquer São Paulino. Em uma entrevista que já está repercutindo em todo o país, o baixinho, ídolo nacional, campeão do mundo e conhecido por nunca medir palavras, resolveu mandar um recado direto, sincero e inesperadamente carinhoso ao São Paulo Futebol Clube. Isso mesmo! O ex-craque, que tantas vezes infernizou defesas adversárias nos anos 90, surpreendeu a todos ao falar do tricolor com respeito e admiração que poucos imaginavam. Romário, conhecido por suas opiniões fortes e polêmicas, sempre foi um personagem marcante no futebol brasileiro. Ícone do Vasco, Flamengo e Barcelona, é raro vê-lo tecer elogios a rivais, ainda mais a um clube que, por muito tempo, foi um dos seus maiores oponentes dentro de campo. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Em meio a uma conversa sobre o futebol atual, Romário interrompeu uma sequência de respostas para elogiar o São Paulo, o técnico Hernan Crespo e a nova fase que o clube vem vivendo. Ele começou destacando a grandeza histórica do São Paulo, lembrando dos títulos internacionais e do respeito que o tricolor sempre impôs dentro e fora de campo. É um time que tem camisa, que tem história, que representa o Brasil no mundo inteiro, disse Romário. Na sequência, ele fez um comentário que deixou todos boquiabertos. Se eu tivesse jogado no São Paulo naquela época, com aquele timaço de Tele Santana, talvez tivesse feito 1000 gols só por lá. Essa fala bastou para incendiar as redes sociais, e os torcedores são paulinos não demoraram a reagir. Em grupos de WhatsApp, perfis de torcidas organizadas e páginas tricolores no Instagram e no Twitter, a fala de Romário viralizou como pólvora. Muitos comemoraram a humildade do craque em reconhecer a força do tricolor, outros brincaram dizendo que o baixinho já é um dos nossos. Mas Romário não parou por aí. Ele aproveitou o momento para elogiar o trabalho de Hernan Crespo à frente do time. Crespo foi um baita atacante e está se mostrando um baita treinador. Ele entende o jogo, tem visão tática e sabe lidar com o jogador. Isso faz diferença. O São Paulo está em boas mãos. Segundo ele, poucos ex-jogadores conseguiram fazer a transição para o banco de reservas com tanta competência quanto o argentino. Romário também comentou sobre a atual geração de jogadores do São Paulo, destacando talentos que, segundo ele, podem brilhar ainda mais sob o comando de Crespo. Tem garoto bom ali. Se derem continuidade, se o clube segurar essa molecada, pode voltar a ser protagonista fácil. O São Paulo não pode ser coadjuvante no futebol brasileiro.
Não combina com a história do clube. E aí, meu amigo São Paulino, dá pra ficar tranquilo depois de ouvir isso do baixinho? Um dos maiores jogadores que o Brasil já viu, elogiando o nosso tricolor, o nosso comandante e nossa molecada da base? É de arrepiar. Não é todo dia que a gente vê esse tipo de reconhecimento vindo de um cara como Romário. Ainda mais num momento tão importante de reconstrução e afirmação que o clube atravessa. Romário ainda falou sobre o Morumbi, destacando a imponência do estádio. Jogar lá sempre foi difícil. A torcida do São Paulo é diferente, cobra, empurra, canta, acredita. Quando eles entram no clima, é complicado segurar. Palavras fortes de quem enfrentou o tricolor inúmeras vezes e sentiu na pele o peso da camisa são paulina. Nos bastidores do São Paulo, a fala de Romário repercutiu positivamente. Fontes ligadas ao clube revelaram que o técnico Crespo teria ficado feliz com os elogios e até se mostrou surpreso ao saber do reconhecimento vindo de uma figura tão emblemática do futebol mundial. Isso mostra que o trabalho está sendo visto. Fico honrado com as palavras de alguém como Romário, teria dito Crespo a pessoas próximas. Além dos elogios, Romário ainda deixou um recado de incentivo ao São Paulo. O futebol brasileiro precisa de um São Paulo forte. Esse clube tem que disputar título todo ano. Tem que estar na Libertadores, tem que estar incomodando. O Brasil é melhor com o São Paulo brigando lá em cima. E cá entre nós, torcedor, ele tem razão. O futebol perde quando o tricolor não está entre os protagonistas. A entrevista teve tanta repercussão que já há quem diga que o São Paulo deveria homenagear Romário com uma camisa especial ou até convidá-lo para um jogo festivo. O baixinho é gigante, e a humildade dele em reconhecer a nossa grandeza só reforça o quanto somos respeitados, comentou um conselheiro tricolor nas redes sociais. Romário também comentou que sempre teve uma relação respeitosa com o São Paulo. Nunca tive problema com o clube, com torcida, com ninguém lá. Sempre foi rivalidade dentro de campo. Fora, só admiração. E acrescentou que, se tivesse tido a oportunidade de vestir o manto tricolor, teria feito história. Era um time que jogava pra frente, com camisa 10 de verdade, lateral que cruzava na medida. Imagina eu ali no meio daquela máquina. Entre risos e declarações impactantes, o craque ainda revelou que, dos 3 grandes clubes paulistas, o São Paulo foi o que mais o encantou tecnicamente. Teve época que era só o São Paulo jogando bola bonita. Era toque rápido, triangulação, gol bonito. Aquilo dava gosto de ver. Mesmo como rival, eu gostava de assistir. As palavras de Romário chegaram também aos jogadores do elenco atual. Em entrevista pós-treino, um dos jovens atacantes do tricolor comentou: "A gente cresceu vendo o vídeo do Romário no YouTube. Ouvir ele falando bem da gente é surreal. Motiva demais." Essa fala do baixinho vem num momento estratégico para o São Paulo, que vive uma retomada de identidade sob Crespo. O argentino resgatou o espírito de luta, o DNA ofensivo e a confiança da torcida. Com um elenco equilibrado, garotos promissores e o respaldo da diretoria, o tricolor vem se firmando como um dos candidatos a brigar por títulos em todas as competições. Romário, como bom conhecedor do futebol, percebeu isso. E suas palavras, longe de serem apenas gentilezas, revelam um olhar atento e respeitoso ao trabalho que vem sendo feito no Morumbi. Pode anotar aí, o São Paulo vai voltar a ganhar grande. É questão de tempo, cravou ele. Se depender do apoio da torcida e da força da camisa, esse tempo está muito próximo. O Morumbi tem voltado a pulsar. A base tem entregado talentos e Crespo tem dado identidade a esse grupo que está cada vez mais unido. As palavras de Romário chegam como combustível extra para essa caminhada. É curioso perceber como, mesmo quem já esteve do outro lado da história, como adversário feroz, é capaz de reconhecer o valor do São Paulo. Isso mostra o quanto o tricolor é gigante. Gigante o suficiente para arrancar elogios sinceros de um gênio da bola que sempre foi conhecido por falar o que pensa. O respeito que Romário demonstrou também é um lembrete para todos os que, por vezes, duvidam do tamanho do São Paulo. Se até o baixinho, que já decidiu clássicos e Copas do Mundo, enxerga a grandeza tricolor, quem somos nós para duvidar? Romário terminou sua fala dizendo: "Torcida do São Paulo é exigente, mas é apaixonada. Quando abraça o time, faz diferença. Eu já senti isso. Boa sorte pro Crespo, boa sorte pros moleques. E que o tricolor volte a conquistar o que merece." E assim, torcedor, ficamos com esse presente vindo de um dos maiores da história. Não é todo dia que um campeão do mundo, com moral para falar o que quiser, escolhe usar suas palavras para exaltar o nosso São Paulo. Isso mostra que estamos no caminho certo. Agora é com a gente. Hora de lotar o Morumbi,
apoiar Crespo, acreditar nessa molecada e voltar a viver as glórias que marcaram a nossa história. O recado foi dado. E quando vem de alguém como Romário, é para ser ouvido com respeito e com orgulho. Que essa fala do baixinho ecoe como motivação. Porque quando até os ídolos rivais nos reconhecem, é sinal de que o mundo está voltando a olhar para o Morumbi com o temor e o respeito que sempre teve. E que, mais do que nunca, o gigante está acordando. Vamos juntos, tricolor. O mundo voltou a nos ouvir. Até o Romário já percebeu. Agora é a nossa hora. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.